Ah, mas eu conheço uma pessoa, você pode dizer, eu conheço alguém, pode estar pensando também, que é crente e as maldições da família dela acompanham ela. Tal da maldição hereditária, maldição geracional. Como quebrar isso? Essa eu já vou dar uma chave aqui. Você acha que já dá uma chave? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e aqui é o pastor Antônio Cirilo, meu xará, só que é com Cirilo na frente. Vamos junto aqui. E aí, meu irmão? É o seguinte, pessoal, eu tava conversando com ele, inclusive nós estamos no quarto de hotel, porque o assunto foi fluindo e eu pensei, nós precisamos ligar a câmera e transmitir para vocês o que o Espírito Santo foi trazendo aqui ao nosso coração, principalmente a respeito de maldição hereditária, a respeito de regressão, sabe quando a pessoa ela quer voltar lá no ventre materno para corrigir algumas coisas. Nós vamos trazer uma visão bíblica e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, só peço uma coisa para você, fique até o final, porque sim. O Cirilo vai trazer uma chave aqui que vai fazer você ficar livre de uma vez por todas de toda maldição, tudo aquilo que tem travado a sua vida, sabe? Sabe quando você já é um cristão, vai na igreja, busca a Deus, mas tem tanto impedimento, sabe? Esses dias mesmo, o Cirilo, um moço contou para mim o seguinte. Ele falou, pastor, não sei o que acontece, eu sou crente, já nasci de novo, mas parece que na hora que começa a dar certo as minhas coisas, alguém puxa o tapete, sabe? Aí ele volta lá no começo. Então nós vamos falar sobre isso, desmistificar essa questão da maldição hereditária, tá bom? Pessoal, é o seguinte, Cirilo, muitas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu preciso quebrar uma maldição na minha vida, porque tudo dá errado. Inclusive eu fiz um livro chamado Quebrando Ciclos, tem nas principais livrarias do Brasil. E no livro eu falo sobre algo muito importante, que é aquela passagem de Êxodo que fala sobre a maldição, que Deus ele amaldiçoa, né, a terceira e quarta geração, e ele abençoa até 1000 gerações. E as pessoas ficam agarradas nisso, sabe? Ai, terceira e quarta geração vai até meu avô, meu bisavô, como que é isso? E Deus abençoa até 1000 gerações. Mas aquilo, na minha visão, no meu estudo, era um modo de dizer... É uma linguagem, né? Uma linguagem figurativa. Dizer que a bênção supera a maldição, né? Exatamente. Então, era um modo de exaltar a graça de Deus, que é infinitamente maior do que qualquer erro humano de gerações passadas. Então, se apegue a isso, entendeu? A essência da mensagem. E o que acontece? Nós estamos numa época diferente, numa nova aliança. Naquela época realmente existia bênção e maldição, né, para a nação de Israel, e se a pessoa não andava na linha, se não cumprisse a lei, realmente ela colhia maldição. E nós estamos em Cristo hoje, então é muito importante saber essa divisão, né? O Antigo Testamento e o Novo estão ligados, mas eram épocas diferentes. Hoje nós estamos numa nova dispensação, inclusive é um outro assunto que a gente pode falar sobre dízimos e ofertas. Sim, porque podemos. Jesus incentivou o dízimo, porém a nova aliança ainda não tinha começado, e as pessoas têm um engano de achar que a nova aliança começou com o nascimento de Jesus, e não foi. Foi com a morte dele que começou a nova era para a igreja, que sou eu e é você, tá bom? Mas falando desse assunto, eu gostaria que você explicasse uma coisa, Cirilo. Para eu consertar essa maldição, para eu me livrar de uma vez por todas, eu tenho que voltar lá atrás, na barriga da minha mãe, eu tenho que lembrar de todos os pecados do meu pai, do meu avô, bisavô. Eu fico imaginando quantos pecados lá atrás, porque eles não tinham talvez o conhecimento da palavra, e eu agora tenho que carregar a culpa disso? Me explica isso, Cirilo. A questão da maldição geracional ou maldição hereditária, a forma aí que você quiser chamar, é uma coisa muito forte na cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas, o inimigo ele domina pelo medo. O inimigo ele governa pelo medo, pelo terrorismo espiritual. Ah, eu estou fazendo isso, minha vida não dá certo. Quantas vezes a gente escuta isso aí nos aconselhamentos? Pastor, até aquilo que era para dar certo deu errado. Aí nós estamos mexendo num outro ponto. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem, mas não é para o bem de todo mundo. Daqueles que amam a Deus. Coopera para o bem daquelas pessoas que amam a Deus e são chamadas segundo o seu propósito. Que propósito é esse?
No versículo seguinte, versículo 29, está lá explicando o propósito. Aqueles que chamou, também predestinou e capacitou para se tornarem filhos semelhantes a Jesus. Então, quando você ama a Deus, você é chamado com esse propósito, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, aceita ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aceita ser batizado com o Espírito Santo, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Porque a pergunta que o pastor Antônio Júnior acabou de fazer, como é que faz? Volta lá no útero da mãe? Olha aqui, ó. Jesus falando a Nicodemos em João capítulo 3, porque o importante aqui, pessoal, não é o que eu acho, não é o que o pastor Antônio Júnior acha, é o que a palavra de Deus, olha aí, a palavra de Deus, ela acha. Então, eu vou ler Bíblia para você, ó. João 3:3 diz, quando o Nicodemos pergunta, vou ler no versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Jesus não deu nem ideia. Jesus já foi logo na necessidade dele, dizendo, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos insistiu, perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, fazer uma regressão? Pode, porventura, voltar ao ventre materno? Nascer uma segunda vez? Ou seja, eu preciso agora, trazendo aqui para o contexto do nosso vídeo, eu preciso agora fazer uma regressão espiritual ou psicanalítica, e lá no meu passado, no útero da minha mãe, para que eu possa ver o reino de Deus, para que eu possa ver as bênçãos, para que eu possa colher agora, para que as coisas possam dar certo, falando linguagem bem simples. Essa foi a pergunta, o questionamento desse homem. Exatamente. Eu preciso fazer uma regressão para conseguir esse novo nascimento, para conseguir começar uma nova vida? Jesus então responde o seguinte, olha só. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água, que é o batismo, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, a grande solução, primeira chave, e no final do vídeo eu vou te entregar a chave poderosa, mas a primeira chave é que você tem que nascer de novo. Se você carrega uma maldição familiar, se você traz consigo uma maldição hereditária, precisamos quebrar esse ciclo, nascendo de novo. Você vai ser filho de um outro pai e de uma outra mãe. O pai é Deus e a mãe é a igreja. Né? Então, primeira coisa, que a igreja é o útero onde o novo convertido é gerado. Seja 2 ou 3 pessoas, como estamos aqui eu e o pastor Antônio Júnior, eu tenho certeza que você que ainda não nasceu de novo, essa é uma chance para você experimentar. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de você experimentar dentro de você a vida poderosa de Deus entrando aí agora dentro de você. Porque assim você vai poder ver o reino de Deus, ver a nova perspectiva, porque o reino de Deus ele é reino de bênção, ele é reino de libertação, e entrar no reino de Deus. Como? Não fazendo uma regressão, mas, na verdade, quebrando um ciclo de maldição, nascendo de novo. E você que já nasceu de novo, esse ciclo já foi quebrado e nós vamos te dar as chaves aqui durante o vídeo. Agora vamos lá, pastor, pode desenvolver o assunto. Então, o que acontece? Talvez você está se perguntando aí, mas pastor, por quê? Como assim nascer de novo, né? Então eu não preciso voltar na barriga da minha mãe, eu tenho que nascer de novo espiritualmente. Aí você já entendeu. Mas por que nascer de novo? É que a Bíblia diz, irmãos, que o pecado ele trouxe a morte. Então você já nasce morto, você já nasce contaminado com esse pecado. E por causa disso, Jesus, ele foi na cruz e ele pagou o preço. E Jesus ele morreu, e como ele não tinha pecado, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E agora a sua fé nele, na obra de salvação, ali, aquilo que Jesus fez, essa fé faz com que você nasça de novo. Amém? A Bíblia diz lá em Romanos 10 que quando você confessa com a sua boca e você crê com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. E aí automaticamente, naturalmente, você vai querer se batizar, porque Jesus ordenou, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, quando você toma esse passo, você dá esse passo de fé,